Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de novembro de 2023. São 9 horas e 30 minutos. Ministros do STF enxergaram voto de Jacques Wagner a favor da proposta de emenda constitucional que tiraria poderes do STF. Na verdade, a PEC da traição foi chamada pelo STF. Deixou o STF furioso e os ministros enxergaram voto de Jacques Wagner como traição. A posição do líder do governo no Senado a favor da PEC, que limitaria a atuação de ministros, caiu como uma bomba no tribunal e até no Palácio do Planalto. Inclusive, o STF chegou a ficar bravo com o Lula por esse episódio. Por outro lado, o presidente do Senado, que patrocinou a aprovação dessa proposta de emenda constitucional que fragilizaria o Supremo, o Rodrigo Pacheco, ele ficou furioso com o STF, com as críticas do STF a ele, ficou bravo com todo mundo e disse: ministros do STF não se sobrepõem ao Congresso e ao Planalto. Estava montado o circo para uma briga, um pega pra capar. Eis que entra em campo o maior estrategista político da história deste país, Luiz Inácio Lula da Silva. Finalmente se confirmou uma jogada do presidente Lula, que aqui este que vos fala vinha defendendo que fosse feita muito antes de a ministra Rosa Weber deixar o STF, porque muda a cara do tribunal e impede que a oposição de extrema direita no Congresso tente um golpe. O bolsonarismo confunde Lula com Dilma. Enquanto Dilma era uma grande gestora, mas que não gostava de política, Lula é o que eles chamam de animal político, o maior estrategista político da história brasileira. Nenhum político, vivo ou morto, pessoal, conseguiu tantas vitórias quanto o Lula na política, todas baseadas na mais fina estratégia, capaz de dar nó em pingo d'água. Um outro exemplo dessa competência do Lula na política foi a escolha de Geraldo Alckmin para vice-presidente. O Lula sabia da gritaria ingênua que se produziria na esquerda e na estupefação que se produziria na direita, mas sabia que Alckmin, como vice, não lhe daria votos onde já tinha, na esquerda, e nem daria tantos votos fora da esquerda, porque o próprio Alckmin não tinha votos, mas ele sabia que Alckmin seria fundamental para formar a frente ampla, sem a qual ele não teria sido eleito. O Dino no STF será uma barreira intransponível aos devaneios golpistas que permeiam as mentes nazi-bolsonaristas, a começar pela do líder desse movimento nefasto que precisa ser esmagado até que não sobre nem a lembrança de que existiu. Dino era o favorito também de um corpo do STF que caiu na real, uniu-se e entendeu que o neoliberalismo e o fanatismo religioso são os grandes inimigos desse país e são também aquilo que mantém tal país no atraso e na pobreza e na violência. STF, como Tribunal Constitucional, tem todas as condições para impedir um golpe parlamentar nos moldes daquele que foi desfechado contra Dilma. E a experiência política de Dino naquela corte, portanto, torna-se essencial para barrar qualquer invenção do tipo pedalada fiscal. Mas Lula não se limitou a escolher Dino. No Senado, criou as condições para aprovar o seu nome, aproximando-se do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e da poderosa Comissão de Constituição e Justiça, pilotada por Davi Alcolumbre. Agora é só correr para o abraço.
o meia-culpa, reuniões e pautas destravadas. Como foi a operação de Lula para distensionar a relação entre os poderes? É essa matéria do jornal Globo. Jantar oferecido por Lula e voo da conciliação. São essas as jogadas de Lula para resolver esse problema. Tudo isso fez parte da estratégia dele para evitar a crise provocada pela PEC contra decisões individuais do STF. A aprovação no Senado de uma proposta de emenda à Constituição que limita decisões individuais de ministro na noite de quarta-feira colocou à prova o discurso da harmonia entre os poderes. Foi então que se iniciou em Brasília uma operação para evitar que a tensão escalasse, com reuniões, jantares, carona em voo oficial e sinais de colaboração entre os poderes, como a inclusão na pauta do Supremo da ação que trata sobre precatórios, tema de interesse do governo. Logo na manhã de quinta-feira, horas após a aprovação da PEC, Lula chamou o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, para uma conversa reservada no Palácio Planalto. Os dois se reuniram a sós por cerca de 30 minutos. Na tarde do mesmo dia, ministros usaram o início da sessão do STF para enviar recados ao Senado. Gilmar Mendes foi o mais duro ao dizer que a corte não se intimidaria. A operação para acalmar os ânimos, então, incluiu um jantar que Lula convocou na noite do mesmo dia no Palácio da Alvorada e chamou 3 ministros do Supremo, Gilmar, Moraes e Zanin, e Barroso já tinha viajado para o Rio, onde tinha compromisso, então ele chamou esses ministros, e lá a conversa com Lula, que ocorreu em tom ameno, serviu para apaziguar os ânimos entre integrantes do Supremo e o chefe do Executivo. A conversa durou mais de 2 horas e foi vista como um gesto de Lula ao STF. Segundo, então, o próprio jornal Globo mostrou, ao tratar da PEC, Lula disse que ninguém levou o problema para ele e que ele foi surpreendido com a aprovação da emenda em 2 turnos e com o voto do Jacques Wagner, que até agora está todo mundo de boca aberta porque ele é o líder do governo. Ou seja, ele jamais poderia ter feito o que fez. A explicação de Lula estava alinhada ao que o seu líder já havia dito mais cedo, que era uma decisão pessoal, mas ele não pode dar uma decisão pessoal como o líder do governo, né? Em mensagem, Wagner, que foi duramente criticado pelo STF, declarou que a decisão foi pessoal, tal, isso não explica nada. Ainda na quinta, outra reconciliação se deu à mesa. Na residência oficial do Senado, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, recebeu o Alexandre de Moraes através de uma engenharia do Lula, que sugeriu ao Pacheco e ao Moraes: olha, vocês precisam conversar. Ele estava acompanhado do senador Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, para que se tenha uma ideia, é que pilota a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a poderosa CCJ. E é ele que vai conseguir colocar o Flávio Dino no STF. Veja só toda a construção do Lula. O encontro ocorreu após o jantar oferecido por Lula e depois de tanto os ministros do STF quanto Pacheco fazerem discursos sobre a aprovação da PEC, o ânimo entre eles já estava tranquilo, pacificado, sinal de que a tensão tinha arrefecido. E aqui o Ricardo Noblat, do Metrópolis, ele resumiu bem a estratégia do Lula. Com uma mão, Lula agradou o Senado e com a outra o Supremo. E conseguiu conciliar o caso, colocou os entes para tratar, os entes federativos, na verdade os poderes, não é, da República, os 2 poderes da República, o Legislativo e o Judiciário, para conversar, e o Poder Executivo entrou no meio para moderar tudo isso, pessoal, para promover o entendimento. Então você veja o que foi ter elegido Lula o ano passado e tirado o Bolsonaro. Imagine o Bolsonaro nessa situação. Sabe o que ele teria feito? Nada. E o pau iria quebrar, e a situação iria degringolar. E sabe quem perde com isso? Você. Você sempre vai perder na briga de cachorro grande. O país vai perder
a situação do país piora, os problemas não ganham atenção. O que fica ocupando a cabeça dos políticos nesse momento é a briga, em vez da busca de formas de melhorar a nossa vida. Então, aí você pode comemorar, minha amiga, meu amigo, a grande escolha que foi colocar esse senhorzinho aí na presidência da República, porque é ele que vai salvar o nosso pescoço da insensatez dos poderosos, da insensatez da classe política, do espírito de porco que permeia algumas cabeças. Então só alguém como Lula poderia ajudar o país depois da passagem do furacão Bolsonaro. Comemore e faça junto com ele o sinal de ok com as duas mãos, porque graças a ele a nossa vida vai melhorar e eu garanto para você, e é só questão de tempo. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.